ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. ESG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Apresentamos um vídeo histórico e marco da telefonia celular no Brasil. JMJG apresenta um dos telefones celulares mais famosos do Brasil no início dos anos 90. A linha DPC 650 e Microtac Lit 2, apelidados carinhosamente por Tijorola, devido ao tamanho enorme comparado aos telefones modernos da atualidade. Conheça detalhes sobre como as linhas de telefone celular já foram até investimento. Conheça todos os detalhes sobre esses aparelhos que ainda estão ligando, o menu de toques musicais do Microtac Lit 2 e muito mais. E ainda a função escondida, que permitia que estes telefones celulares na época fossem usados como escuta, capturando conversas telefônicas de outras pessoas. Será mesmo verdade? Confira tudo isso aqui. Salve galera conectada aqui no canal da ESI JMJG, Som e Imagem, o seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também do mundo vintage. No programa de hoje, iremos trazer para vocês um verdadeiro clássico da telefonia celular no Brasil. Quase um dos primeiros modelos de celular, bem famoso e clássico. Vamos dizer assim, um modelo popular, um dos primeiros, né? Conhecido carinhosamente pelo povão de Tijorola. O celular da Motorola, que era bem grande, bem pesado, de flip. Vocês aí que tem mais de 30 anos com certeza devem lembrar desse modelo. Aqui em São Paulo era a época dos famosas linhas, as primeiras linhas da Telesp celular, para quem ainda se lembra. E ainda tinha aquela questão da linha ser transferível ou intransferível. Era uma época em que a linha de telefone valia tanto quase quanto um automóvel, um bem que poderia ser revendido ganhando lucros. Muito diferente de hoje, que praticamente não vale nada uma linha telefônica, né? Então vamos conferir aqui diretamente do nosso Museu da Telefonia e da Informática 2 exemplares funcionando. Lógico, não estão habilitados, mas estão funcionando e a gente vai poder mostrar para vocês aí do famoso e carinhoso Tijorola. Vamos conferir aí. E aí, meus amigos do universo da telefonia antiga, curiosos de plantão, e para quem também quer conhecer um pouquinho da história aqui do Brasil, de como surgiu a telefonia celular. Hoje todo mundo está acostumado aí com os smartphones, né, equipamentos aí de primeira linha, literalmente um computador na palma das mãos, né, que acessa a internet, faz videoconferência, baixa filmes, jogos, né? Faz documentos, enfim, é uma maravilha, né, gente? Uma maravilha do mundo moderno. Mas nem sempre os celulares foram assim. Então, estou aqui trazendo para vocês hoje aqui, diretamente do nosso Museu da Telefonia, do que a gente ainda tem aqui de clássicos, né? 2 aparelhos celulares da Motorola, que é conhecido aí carinhosamente pelo nome de Tijorola, certo? Vocês aqui devem lembrar desses aparelhos, quem tem mais aí de 30 anos com certeza deve lembrar. São os aparelhos de telefonia celular, não são os primeiros do Brasil, da década de 80 ali, da década de 70, tá? São mais novos, esses aparelhos eles são dos anos 90, tá? Já era uma época em que a telefonia celular já estava bem melhor em tecnologia de aparelhos e ligações, mas também está longe de ser aí os smartphones maravilhosos que a gente tem
hoje. Esses telefones aqui, na época, eles não tinham absolutamente nada de especial além da chamada. Eu disse nada de especial, mas isso aqui nos anos 90 já era tudo. Já era o que tinha, o top da tecnologia. Já era praticamente quase o sonho de todo ser humano ter um celular para ligar em qualquer lugar que ele estivesse na rua, sem depender de fio, de nada. Então, total mobilidade. Isso já era um sonho nos anos 90. Então, hoje isso aqui para nós é praticamente o mínimo. Aliás, hoje usamos o celular para tanta coisa e praticamente quase uma das poucas coisas que a gente usa é para falar com ele usando a condição de telefone mesmo, né? Usamos aplicativos aí, WhatsApp, enfim, né? E uma série aí, Telegram e tantos outros, videoconferência aí do Google, né? Mas a telefonia mesmo, o celular em si, a gente acaba não utilizando o celular. Então, temos aqui um kit completo. Esse é o famoso DPC 650 da Motorola, que já era um aparelho bem popular na época. Não era um modelo assim barato, mas também não era dos mais caros, tá? Nós tínhamos aqui a tecnologia Flip, em que a pessoa podia abrir para atender a ligação e usar como um telefone normal. A famosa antena de celular, parecia praticamente como se fosse um rádio, né? O celular naquela época tinha a cara praticamente quase idêntica de um walkie-talkie, né? De um rádio. Exatamente a função desse aparelho era a função do rádio, né? Então, aqui atrás nós tínhamos o encaixe da bateria. Nós vamos deixar para falar depois, que é um produto bem específico aí, que inclusive gerou, né, essa apelido carinhoso de tijolola, né? Então vocês conferem aí, um produto está completo, né, até o manual do usuário, né, o DPC 650, que é esse modelo aqui. Nós temos até o manual do usuário, como era na época, né, com instruções de uso aqui, bem interessante. Então, os manuais eram até bem melhores naquela época, né, gente? Eram encadernados, você vê? Tem toda uma pegada, né, mais física. Nada de PDF. Naquela época não tinha nada disso. Então, nós temos aqui um acessório importante, que é o carregador de baterias. Tá? Naquela época as baterias do celular eram carregadas em bases, que a gente fala, né? Um carregador separado do aparelho. Tá? A bateria do celular não carrega no celular. A gente tinha que ter um carregador fora, tá? Esse aqui é o carregador para carregar duas baterias. Você pode colocar até duas baterias aqui. Ela é encaixada uma aqui e outra aqui, tá? E esse aqui é o famoso overnight. Tá escrito aqui até overnight aqui nele, que é um carregador de noturno, carregador de longa duração. Então, para você chegar no finalzinho do dia, quando você fosse dormir, colocar a sua bateria aqui para carregar e deixar a noite toda. Não é o carregador rápido. Nós temos outros carregadores aí naquela época, o carregador de carga rápida, carregador também para o carro, né? Carregador automotivo, mas esses acessórios eu infelizmente não tenho aqui para vocês, tá? Esse aqui é um outro aparelho praticamente idêntico ao DPC 650, vocês podem ver, vou deixar até lado a lado aqui, tá? É praticamente o mesmo modelo, só que esse aqui é o Microtac Lite 2. A diferença dele para o DPC 650 é que ele tem aqui umas teclas de descagem rápida, 3 teclas vermelhas aqui, para você poder chamar 3 números, né? Rapidamente. E esse aqui só tem um. E nós temos um display aqui composto por uma espécie de um catodo, né? É um display retro iluminado, né? Digamos assim, pontos, né? Por pixels. E esse aqui tem um display de LED comum, é um display de LED de segmentos. Então, o Microtac Lite, ele tem um displayzinho um pouco diferente, vocês podem ver aqui que tem vários pontinhos, né? Como se fossem os dot pixels, né, que a gente tem, né, das imagens, né? E aqui você consegue fazer as letras e os números também, né? Então é um display alfanumérico. E aqui no DPC 650 nós não temos um display alfanumérico, nós temos um display comum de LEDs. Então a diferença era essa.
tá? Era um equipamento mais elitizado. Apesar do visual dele ser exatamente o mesmo do DPC 650, conforme vocês podem ver aqui, ele é bem idêntico, né? Mas o Microtac Elite 2 era um modelo mais caro. Aí ele tinha aqui algumas funções diferentes, o teclado dele também era um pouquinho diferente, a gente tem funções aqui que esse modelo aqui não tem, tá? Mas os aparelhos funcionavam da mesma maneira. E os recursos que esse aqui tem, esse também tem. Então, somente chamada telefônica, tá? Não era possível enviar SMS, porque não tínhamos celulares com SMS naquela época, por incrível que pareça. Tá? Então, as mensagens de texto, que hoje praticamente ninguém usa, né? O famoso SMS, nem existia nesses aparelhos aqui. Tá? Para isso, nós tínhamos um outro produto, que eu também não tenho aqui para mostrar para vocês hoje, que é o famoso Pager, ou BIP. Era um aparelhinho assim, com uma telinha de LCD, né? No qual você podia receber apenas as mensagens de texto. Ele também não fazia ligações telefônicas. Então, a pessoa tinha que ter dois aparelhos, um celular e o pager, para poder receber mensagem de texto aqui e falar com a pessoa pela voz usando o celular. Então, haja cinto de calças, né? O pessoal deve lembrar muito disso, porque haja o peso que você tinha que carregar na cintura para tanto aparelho aí, né? Então, não tínhamos câmera filmadora, nada disso, acesso à internet, loja de aplicativos, não tem nada, nem existia isso, o pessoal nem sonhava isso nos anos 90, que iríamos ter smartphones no século 21. Então, essa é realmente os modelos mais populares no Brasil de celular. Eram caros, bem caros, tá? Aqui em São Paulo a gente tinha duas modalidades de linhas. Não sei como que era em outros estados do Brasil, né? Se vocês quiserem até comentar isso no vídeo, fiquem à vontade, tá? Compartilhar informações sempre é bom. Aqui em São Paulo nós tínhamos as linhas transferíveis e intransferíveis. A linha transferível era muito mais cara, né? Bem mais cara, tá? Para você poder, por exemplo, comprar uma linha de celular e podia vender para o seu vizinho, para o seu tio, para o seu amigo, para o seu colega, enfim. Então as pessoas ganhavam dinheiro vendendo linhas telefônicas, tá? Então eram linhas chamadas transferíveis. E as intransferíveis eram linhas que não poderiam ser vendidas. Uma vez habilitado naquele usuário, é dele pro resto da vida, tá? Então também tínhamos essa outra modalidade. E nessa época aqui no Brasil, gente, tínhamos fila de espera. Pra vocês terem uma ideia, para a gente poder ter um celular desse aqui habilitado, você tinha que esperar às vezes um mês, 2 meses, 6 meses, até um ano e meio, para poder ter o direito de usar um celular desse, por exemplo, habilitado em uma linha. Era muito difícil, muito custoso também, né? Um custo muito alto para você poder ter um celular funcionando naquela época dos anos 90 aqui no Brasil, tá? Bom, esses aparelhos hoje eles não funcionam mais, certo? Porque são analógicos, não tem tecnologia digital aqui, eles são analógicos, então não podem ser mais habilitados. Nenhuma operadora do Brasil consegue habilitar esses aparelhos porque eles não têm tecnologia digital, ou seja, não são nem CDMA, nem TDMA, nem GSM, enfim, nem o raio que o parta. São aparelhos analógicos, então são aparelhos de rádio. Praticamente é como se fossem um aparelho de rádio. Eles transmitem numa frequência de celular, obviamente, que vai aí de 2.4 GB até 5, né? Mas numa banda analógica. Então, infelizmente, nós não temos mais condições de funcionar um aparelho desse aqui. Mas eles ligam. E eu vou trazer eles ligadinhos aqui para vocês, muito em breve, para vocês verem cada um aqui como que era diferente, tá? Bom, bateria, infelizmente só tenho uma, que é a única que sobrou, a única remanescente, tá? É a bateria Slim. Essa é a bateria fina, que ela tem metade da duração da longa. A bateria longa é um casco de tartaruga, né? Também é bem conhecida essa bateria como casco de tartaruga, porque ela era bem grandona, praticamente quase o tamanho da minha mão aqui, certo? Então essa daqui é bem fininha, tá? Infelizmente eu não tenho a casca de tartaruga para mostrar para vocês aqui, tá? Fiquei só com essa bateria, que é a única que está funcionando, porque a outra infelizmente a gente teve que descartar, tá? Mas ela funciona. Então
essa aqui é uma bateriazinha bem fininha. Então ela é encaixada aqui no carregador para você poder carregar ela sozinha. Ou também, se você quiser colocar o seu aparelho telefônico, né, junto com a bateria para carregar, você também pode aqui na parte da frente. O carregador aceita também carregar o telefone com a bateria. Você não tem que ficar tirando a bateria do aparelho, tá? Então também o carregador tinha essas duas funções aqui. E para terminar, o acessório mais importante, que não pode faltar no cinto de utilidades do Batman, é o pocheteiro, né? Digamos assim, o porta-celulares, né? A pochete para o celular. Então você colocaria esse camaradinho aqui dentro. Ainda tem espaço para pôr o flip e tudo mais. E com esse clipezinho aqui, você colocava ele no cinto da sua calça. Então ficava ali aquele Walkman ali, né? Aquele walk-talk, parecia um segurança de shopping, né? Fica aquele negocinho pendurado aí na calça aí, né? Então a gente hoje não usa mais isso aqui, né, gente? Dificilmente alguém pendura o celular na cintura da calça, né? Mas até o final dos anos 90 era muito comum que os celulares ficassem pendurados no bolso da calça. Então esses acessórios aqui eram importantíssimos, tá? Então essa é uma visão geral e agora eu vou trazer para vocês aqui os aparelhos sendo ligados. A gente vai ligar os dois aqui, tá? Porque praticamente são o mesmo produto, a mesma estrutura, muda apenas algumas funcionalidades e compartilham da mesma bateria. Então a bateria serve tanto para esse quanto para esse. Então eu vou colocar a bateria aqui no aparelho e vamos testar ele para vocês agora. Então antes da gente fazer os testes aqui com os aparelhos, a bateria está descarregada. Então a gente vai ter que colocar ela para carregar, deixar aí umas horas e depois eu vou trazer o vídeo para vocês com os dois aparelhos ligados para vocês verem como eles eram, pelo menos, né, as funcionalidades mais básicas. Não, a gente não vai conseguir discar por eles, porque infelizmente eles não estão habilitados, nem tem como ser habilitados, mas é só para vocês verem eles funcionando. Então vamos botar a bateria para recarregar dentro aqui do nosso carregador de baterias. Então essa luzinha amarela vai ficar acesa, indicando que a bateria está carregando. E aí vamos deixar carregando aí durante algumas horas, tá? E quando tiver prontinha de bateria, a carga completa ou pela metade, enfim, a gente volta aí de novo para trazer o vídeo para vocês. 2 horas depois. Não, 3 horas depois. Também não. 6 horas depois. Muito menos. Então na realidade é um dia, galera. É isso aí, ó. O telefone demora para carregar a bateria um dia. Tivemos que paralisar as gravações. Você reclama do seu telefone celular aí que demora para carregar, olha. Imagina nos telefones dos anos 90, aí, ó. Um dia para carregar a bateria. Solta o vídeo aí. Muito bem. Então a nossa bateria já recarregou. É óbvio que ela tem uma carga muito curta. Não vai durar o mesmo que durava antes, mas o suficiente para a gente fazer o nosso vídeo aqui de testes. Então eu vou começar com o DPC 650, que é a versão do Tijorola mais simples, que tem o display de LED, tá? Ao invés de tubo catódico, que nem esse daqui. E depois eu ligo esse aqui para vocês verem o MikroTak Elite 2, para vocês conferirem a diferença estética aqui do visor, tá? Então a bateria para encaixar nesse negócio aqui ela é um pouquinho tranqueira, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado aqui para colocar. A gente está com uma mão só aqui, é um pouco difícil. Na outra mão a gente está aqui segurando o telefone, né? Mas acredito eu que eu consegui. Então essa é a estética do nosso Tijorola. Faltava aquela bateria casco de tartaruga. Ele ia ficar mais ou menos assim, do tamanho da minha mão. Super pesado. Praticamente pesava um tijolo. Por isso que levou carinhosamente o apelido de Tijorola, né? Porque realmente era um telefone muito pesado. Com a bateria principalmente, tá? Isso aqui é a bateria de curta duração. É a Slim. Então não pesa tanto quanto a bateria original. Vamos abrir o flip,
e vamos ligá-lo aqui para vocês conferirem. Então, já ligou, ele dá aquele início, né? E preenche todo o display aqui com 8 para fazer um teste, para ver se não tem nenhum segmento queimado. E automaticamente aqui ele já está dando para mim no service, ou seja, tem um problema aqui de sintonia, né? Não está conseguindo encontrar a torre de sinal de celular, o que é esperado, uma vez que a gente não tem aqui no Brasil nenhum serviço disponível para, por exemplo, analógicos. Um sinal analógico desse celular não vai funcionar mais hoje, tá? Então ele fica mostrando aqui esse no service. Se tivesse torre de celular na época, ele ficaria aqui em verde, sinalizando que está em uso. Tem um LEDzinho verde aqui escrito em use, que vocês não vão conseguir ver. E tem um outro LEDzinho aqui escrito roaming, né, para indicar quando você é laranja esse LED aqui, e ele acenderia se a gente estivesse fora da nossa área de cobertura, onde o celular foi habilitado. Por exemplo, eu habilitei o celular em São Paulo, estou indo lá para Minas Gerais, estou usando o celular numa rede fora da minha casa, ele ficaria laranja aqui, roaming, no qual eu poderia estar utilizando o celular, mas eu gastaria muito mais dinheiro para fazer uma ligação, porque eu estaria fazendo ali uma ponte, né, com a operadora que não é a operadora local da área do meu celular. Tá mais ou menos como existe o roaming hoje, tá? Então aqui não dá para a gente fazer absolutamente nada, porque o telefone está fora, não encontrou nenhum sinal, né? Como se ele estivesse, por exemplo, numa região onde não tem torre, ficaria também com essa função no service aqui. Então para discar, a gente disca aqui normalmente o telefone que a gente quer e aperta o send, que é o verde. E aqui, infelizmente, ó, a gente não consegue obter discagem, né? Ele fica mostrando uma mensagem aqui, redial, né? Ou seja, tente rediscar mais uma vez, porque justamente não temos torre, ou seja, não temos sinal, tá? Então é por isso que ele fica com aquele LED vermelho aceso, tá? E o barulhinho aqui do sinal de sintonia, tá? Então apertar o vermelho aqui pra gente encerrar a chamada, tá? Esse S aqui, gente, é o S de sinal, tá? Isso aqui não é o número 5, não. Aqui deveriam ter barrinhas indicativas do sinal da torre de celular. Como vocês não viram nenhuma barrinha ali, significa que o nosso telefone não tem sinal nenhum, tá vendo? Toda vez que eu abro, fecho o flip, ele mostraria o sinal da torre. Como a gente não está em serviços, não tem sinal nenhum analógico que eu possa habilitar esse celular, então ele não tem torre nenhuma, ele fica com aquele S ali zerado, tá? Então significa que nós não temos sinal de celular aqui para utilizar como era esperado, tá? Então a gente consegue aqui controlar aqui o volume, com essas barrinhas aqui, ó, consegue controlar o volume, né, do celular. Temos aqui para medir a bateria, que é essa função aqui de bateria. Ele escreve um B aqui, ó, né, de bateria cheia, tá vendo? O teclado é retroiluminado, então numa escuro, né, um sistema mais escuro, tá vendo? Ele acende em verde ali, é bem legal. Assim, a gente pode usar o telefone num ambiente mais escuro, que o teclado dele é retroiluminado. Era um aparelho bem chique, bem interessante na época aqui, né? Mas não tem funções, digamos assim, ó, dá para apagar os números que disca, é um telefone comum, né? Não tem nenhuma função aqui, não tem menu, nada que a gente possa estar fuçando nele, não tem loja de aplicativos, não tem SMS, então era um telefone realmente bem simples, né? O que tinha de diferente era só fazer a chamada telefônica. É tudo o que ele faz, né? Propondo aí o que um telefone celular faria na década de 90. Né? Então, é um telefone celular, mas não tem nenhuma função, nem câmera, nem nada. Né? Então, simplesmente para você fazer a descagem e só, né? E não dá para a gente fazer aqui o recebimento de chamada, porque infelizmente não temos aqui o sinal de celular. Então eu não posso discar para vocês ouvirem, né, o barulho dele e tal. Também não tinha uma campainha bem simples, campainha mesmo eletrônica. Não tinha seleção de música, nada disso que vocês fazem hoje num celular comum, né? Infelizmente nesse aqui não daria para fazer, tá?
Então eu vou desligá-lo, tirar a bateria dele para a gente colocar agora aqui o Microtak Lite 2 para ligar. Esse aqui sim já é um pouquinho mais sofisticado, tem algumas funções a mais aí que a gente vai comentar, tá? Então vamos fazer a troca da bateria aqui. Trocar a bateria desse bicho aqui é um pouquinho complicado aqui com uma mão só, mas a gente dá um jeito, tá? Então esse aqui foi o primeiro telefone que a gente usou para testar. Vamos fazer agora o teste com o Microtak Lite 2. Também tem um sistema bem parecido, até para encaixar a bateria também é bem parecido, né? Vamos ver se a gente consegue aqui fazer a ligação dele aqui, vamos ver. Ah, que legal, hein? Já ligou. Agora sim, ó, tem um sinal aqui, ó, mesmo procedimento, né? Ele mostraria aqui qual a potência do sinal, né, da torre. Tá? Tem um LED vermelho escrito NS aqui, que é No Service, para indicar para a gente que o sistema não tem serviços. Mais uma vez, não tem sinal de celular, como era de se esperar, né? Do mesmo jeito que o outro lá, né? Só que aqui a gente tem um display muito mais bonito, ó, de raios tubular, né? Que não é de LED não, né? Então aqui a gente tem um display muito mais bonito, mais elegante, dot pixel, né? Dá para escrever muito perfeitamente, né, as mensagens, né, que o próprio aparelho tem. Mensagem não é SMS, mas são essas mensagens aqui. Ele mostra de uma maneira muito mais bonita, mais elegante, né? Porque esse display aqui não é display de LED, é um display catódico, né? Um display bem mais sofisticado. Tá? Também não conseguimos completar as chamadas. Esse aqui também tem medidor de bateria. Então esse B aqui de debate, né? Bateria, tá? Bateria cheia, né? Todas as barrinhas aqui estão ligadas. Esse aqui a gente tem aqui um menu, ó. Tem uma agenda telefônica também. A gente pode controlar aqui, ó, medidor de sinal. Esse tem um menu, né? Um menu que a gente pode configurar aqui algumas funções que o DPC 650 não tem esse menu. Então o Microtak Lite 2 é o único, ó. Dá para fazer também a campainha. A gente tem aqui vibrar, né? Ou simplesmente ligar o toque. Pode fazer ele ficar no vibrador se quiser. Tudo isso aqui são funções, né? Chamadas de emergência, enfim, né? Tem várias funções aqui que agora a gente não vai poder configurar nenhuma delas, né? Porque infelizmente não tem aqui nenhuma que a gente possa estar utilizando. Mas é isso aí, né? As descargas rápidas estão aqui em cima. Aqui a gente tem uma espécie de agenda telefônica que a gente podia colocar, né, os nomes de pessoas, enfim. Era bem interessante aí nesse sentido, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora a principal diferença entre o nosso Microtak Lite 2 e o DPC 650 da Motorola. Visualmente são muito parecidos, mas esteticamente, na parte do teclado, tem pequenas mudanças aqui que a gente pode diagnosticar com a presença de um menu. Essa tecla aqui, menu, que aqui não está presente no 650, no qual permite que o usuário acesse algumas funções do Microtak Lite 2, que é mais sofisticado, tem mais recursos que o DPC 650. Então, para a navegação do menu, tem que pressionar essas duas teclas aqui. A gente vai navegar entre o medidor de sinal e aqui a gente pode ligar ou desligar, tá vendo? Off, pode ligar de novo. E o medidor de sinal, esse meter, signal meter, é aquele S que fica ali mostrando as barrinhas para saber quanto que está o sinal da torre, tá? Aqui a gente pode navegar, ó, tem o bip de minuto. Cada minuto ele pode dar um bipzinho para você saber que a sua ligação telefônica já contou um minuto. Naquela época é importante, porque cada minuto custa ouro. A gente está falando dos anos 90, tá, gente? Não estamos falando de um celular de hoje que você fala o dia inteiro, praticamente sai de graça,
né? Nós estamos falando dos anos 90. É muito caro a ligação celular naquela época. Então, a gente também tem aqui contadores que podem ser personalizados. Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês. Ó, o Ring Style aqui, ó. Isso aqui é interessante, que eu posso personalizar o toque do celular. Então, o MikroTak Lite 2 tinha um toque de celular diferente, coisa que o DPC 650 não tinha. Então, vamos escolher aqui um tom para vocês verem aqui, quer ver? Então, ó, eu tenho de 1 a 9. Eu tenho vários toques aqui, de 1 a 9. Vou tocar um por um para vocês verem aqui, ó. Toque número 1. Toque 2. Toque 3. Toque 4. Toque 5. Toque 6. Toque 7. Toque 8. Toque 9. Então, a gente tem aqui 9 tipos diferentes de sons, né, que eram usados para tocar, né, quando alguém ligasse para você. É bem interessante isso, porque aqui no DPC 650 nós não temos essas opções. Então, essa é a principal diferença entre o MikroTak Lite 2 e o DPC 650. Nós temos um menu de personalização, ou seja, é um celular com opções, né, de personalização. Então nós temos aqui funções extras que o outro DPC 650 não tem. Se não me engano aqui, deixa eu ver se eu consigo desligar aqui, ó. Vou desligar o ringer aqui, ó. Se eu desligar o ringer e colocar ele no silencioso, a gente vai ter uma opção aqui do VibraCall para a gente poder fazer ele tocar no lugar do ring. Então ele também tinha vibrador, né? A função VibraCall era importante porque se você tivesse numa reunião e não quisesse ser incomodado ali com a chamada do aparelho, então você tinha a opção de ligar o vibrador para poder não ser incomodado. Bem interessante aí. O vibrate aqui, tá vendo? O vibrate tá em off, eu vou mudar aqui para on. Então, o telefone tá vibrando aqui pra gente poder não ser incomodado aqui na hora de fazer uma reunião, uma conferência aí. Então, essa é a diferença principal entre o MikroTak Lite 2 e o DPC 650. Nós temos opções aqui que você poderia personalizar, o usuário poderia personalizar ao seu bel prazer. Então podemos dizer aqui que esse aqui é um celular muito mais caro, com certeza na época. Além do que ele tem esse display aqui com uma resolução muito melhor, não é de LED, é de raios catódicos, né? Ele tem dot pixels aqui, tá vendo? Os números são formados por vários pixelzinhos, né? E a gente consegue aqui ter letras e números, né? Que é a função, por exemplo, que esse aqui já não tem. Por isso que esse celular aqui tem o menu, tem a função do menu, porque ele mostra aqui várias informações, tá vendo? Escreve várias mensagens pra gente. E esse aqui não. Esse é um display de LED comum, como a gente já ligou para vocês verem. Então não tem a função menu aqui, tá vendo? Só tem aqui nesse celular MikroTak Lite 2. Por isso esse modelo de telefone da Motorola era muito mais sofisticado, muito mais caro do que o DPC 650. Para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente vai trazer agora se é verdade ou se é mito que estes telefones aqui da Motorola podem ou não ser utilizados para escuta. Será que é verdade isso? Ou é mito? Bom, é verdade, gente. Esses aparelhos celulares aqui, na época dos anos 90, tá bom? Também poderiam ser utilizados para escuta, ou o famoso scanner, tá? Lembrando a vocês que escuta, né, ou scanner, é um equipamento proibido por lei, né, para o cidadão comum.
Só a Polícia Federal aí, órgãos do governo, né? Liberados pela justiça também, tem que ter uma autorização aí, né, do juiz, né, um mandato, alguma coisa nesse sentido, que podem realizar escutas telefônicas em aparelhos celulares, tá? Vedado aí, né, digamos, ao cidadão comum possuir esse tipo de aparelho. Porém, hoje você pode ficar sossegado que esse tipo de produto aqui não funciona, não opera nas linhas digitais, ele é só analógico, é dos anos 90, então ninguém corre risco de ter as suas ligações interceptadas por esses aparelhos que são antigos. Eles só funcionam com linha analógica. Vocês sabem muito bem que no Brasil hoje é tudo digital, então esse aparelho não vai funcionar. Você só vai pegar o tal do ruído rosa, né? E não vai conseguir escutar ninguém. Mas naquela época dos anos 90 era possível usar assim. Como isso? Né? Se isso é uma operação, teoricamente, né, restrita ao cidadão, como é que a Motorola poderia produzir um celular que ao mesmo tempo tivesse a função de escuta? Então, na realidade, a Motorola não vendeu isso aqui com essa função de escuta, tá? Ele é um celular normal, legalizado, na Anatel, tudo bonitinho, né? Conforme manda o figurino, né? Tem aqui todas as informações. Porém, essa função de escuta não é revelada ao público, tá? Isso vai embutido dentro do aparelho na função da fábrica, né? O famoso test mode. Para quem não sabe, aí, né? O test mode é um modo de teste que a fábrica geralmente embute dentro do próprio aparelho para fazer testes na fábrica. Testar se o aparelho tem defeito, se não tem, se ele foi bem fabricado, tá? E geralmente essa informação não vai a público. Porém, devido ao acesso da internet, muito provavelmente, né, algum dono de alguma assistência técnica, algum funcionário, ou até mesmo algum funcionário da Motorola, pode ter revelado essa informação sem querer ou proposital. Então caiu na internet, como faz para a gente acessar aqui, né, o test mode desses aparelhos, tá? Acessando o test mode desses aparelhos, você vai ter acesso a uma função restrita, que é justamente a do scanner, ou da escuta. E assim o pessoal poderia, assim, ouvir conversas telefônicas naquela época, tá? Hoje não é mais possível, usando os aparelhos sem fazer modificação nenhuma. Hoje, para você ter um scanner, como eu falei, é um aparelho de venda restrita, né? Só policial, Polícia Federal, enfim, né? Órgãos aí, detetives, tal, que tem permissão, né, por lei de ter esse tipo de aparelho. O cidadão comum não pode, tá? Então, e mesmo assim, para você fazer a escuta, você tem que ter um mandado judicial, alguma coisa nesse sentido, porque senão é uma contravenção, tá? Mas esse aparelho aqui já possui o scanner do test mode, ou seja, a própria Motorola colocou isso aqui para a fábrica, tá? O público no manual do aparelho nem sabia que tinha essa função. Então a gente vai tentar reproduzir aqui, eu vou fazer em cima do DPC 650, mas todos os modelos da Motorola que são exatamente iguais a esses aqui, incluindo o MikroTik Lite 2 e similares, funcionam da mesma forma. Então o mesmo código que eu pôr aqui, se eu pôr aqui, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Então eu só vou deixar o MikroTik aqui de lado, vamos usar o DPC 650 para fazer o acionamento do test mode. Então, eu estou sem a linha, né? Estou desabilitado da linha telefônica, estou com o sinal aqui de sem serviço piscando, o no service aqui. Obviamente eu não vou conseguir rastrear nenhum canal, porque ele é um aparelho analógico e hoje nós só temos digitais, tá? Então, isso aqui só funcionaria nos anos 90, tá? E se estivesse funcionando, com certeza eu não estaria mostrando isso aqui para vocês, podem ter certeza. Mas como o produto não está mais habilitado, não funcionaria, então é um aparelho de 20 anos atrás, eu posso estar mostrando para vocês aqui sem problema nenhum. Então vou pegar minha colinha aqui, o aparelho tem que estar ligado, tá? Obviamente. Então, eu tô com o aparelho ligado aqui. Eu vou tentar digitar uma sequência especial aqui. Então, eu vou digitar FCN 00 2 asterisco e um código mágico aqui de fábrica, que é o 837 86633 STO, tá? Ó, aqui o aparelho já entrou aqui no modo de teste. Como é que eu sei? Que ele está mostrando aqui uns números, tá? Isso aqui confirma que eu acabei de entrar no modo de teste do aparelho. Então, agora eu vou digitar o asterisco... Não, jogo da velha. Vou digitar, ó, já mostrou aqui, ó, uma função
o 5, que representa o scanner do canal. Então agora eu vou apontar o canal de escaneamento aqui, ó. Vou digitar aqui 11991. Vou dar aqui o jogo da velha. 08, jogo da velha. Então vocês estão ouvindo aqui, né? Não sei se a câmera tá pegando o som aqui, ó. O aparelho tá rastreando já o canal. Está no modo de scanner, tá? Só que não tem nenhuma conversa aí, porque a gente está operando em analógico. Então, o aparelho está funcionando apenas no rádio livre. Não está pegando canal de nenhum lugar. Mas se tivesse funcionando nos anos 90, com certeza alguém estaria sendo pego aqui nessa conversa. E nós estaríamos interceptando a conversa dele aqui, tá? Agora só tem ruído rosa, famoso chiado, né? Que vocês estão ouvindo aí, ó. E a gente não está ouvindo conversa nenhuma, tá? Então isso era usado na fábrica da Motorola, obviamente, para testar o rádio do celular, porque o celular é um rádio, né, gente? É um rádio receptor, tá? E um transmissor também. Então essa função testaria o modo rádio. Então obviamente a Motorola iria emular uma linha telefônica lá, né? Tem um transmissor ali e iria fazer um teste para ver se capturaria, né, alguma conversa lá para testar o rádio do celular. Então tá aí, ó. Não temos conversa nenhuma, ruído rosa, canal limpo, tecnologia analógica, o que vem apenas a confirmar que a tecnologia analógica é muito vulnerável. Então vejam só vocês que eu, com o próprio aparelho que vem da fábrica original da Motorola, não foi mexido, não foi instalado chip nenhum, não foi feita nenhuma modificação de software, nada. O próprio aparelho da Motorola, que era vendido normalmente aqui no Brasil, também poderia se transformar num scanner que capturaria conversas de telefone celular naturalmente, através do test mode que vinha de fábrica, tá? Agora, ninguém sabe esse código, vocês podem ver que é um procedimento meio complicado, né? É uma treta pra gente chegar até aqui. Então vejam vocês que tinha uma segurança, né? Porque era meio difícil de decorar essa sequência, mas alguém publicou na internet isso aí, tá disponível até hoje essa informação. Muitos deveriam ter tido as suas conversas capturadas, infelizmente, né? Até pelas algumas assistências técnicas aí, até como forma de testar mesmo, né? Porém, alguns usuários acabaram usando isso aqui de uma maneira, infelizmente, né, proposital, para ouvir a conversa de outros, tá? Então, sigilo aqui telefônico não está garantido. Hoje, repito, né, estamos usando linha digital, esse aparelho não capta linha digitais, só analógico, então é um aparelho obsoleto, tá? Não vamos capturar conversa nenhuma, então fica só apenas a modo de comprovar que realmente vinha essa função de scanner dentro dos aparelhos da Motorola. Os famosos tijorola também faziam scanner das linhas telefônicas. Então, para a gente sair aqui, eu vou dar um comandinho aqui para resetá-lo. E ele vai voltar a operar normalmente. Ele vai se resetar, ó, já resetou. E voltou agora a operar de forma normal. Já não está mais o ruído aqui, ó. Então ele saiu do modo scanner e está agora para o usuário fazer as suas ligações telefônicas normal. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né, diretamente do nosso museu, conhecendo aí os primeiros modelos de celular aqui no Brasil, modelos de celulares, né, um pouco mais acessíveis, tá? Não são os primeiros celulares do mundo, tá bom? Que os primeiros celulares do mundo eram bem maiores, né? Lembravam aí quase um rádio da Primeira Guerra Mundial, eram bem brutões. Esses daqui já tem uma tecnologia um pouquinho mais diminuta, mais bonitinho, né? Então já eram próprios para serem vendidos ao público. Custavam muito caro, assim como são os celulares de hoje, porém não tinham funções muito além do que ligar para falar com alguém e desligar. Não tinha SMS, não tinha foto, não tem internet, não tem câmera, não tem absolutamente nada do que a gente possui hoje nos lindos e maravilhosos smartphones. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí mais uma vez aí. Se inscrevam no canal. Dê um joinha aí que em breve tem muito mais novidade aí sobre o mundo da eletrônica, tecnologia, informática, telefonia e mundo vintage. Um grande abraço aí e até mais.
Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com